Olá, turma do oitavo ano. Vamos à nossa terceira aula remota. Hoje nós vamos falar sobre discurso direto e indireto, tá? Eu sou a professora Nájila Guedes. No primeiro material, contendo 10 questões e tinha sujeito e predicado, no finalzinho das questões lá tem sobre discurso direto e indireto. Aí já bateu aquele desespero, né? Pois é, então hoje a gente vai falar sobre o discurso direto e indireto, caso você não lembre. Bora lá? Tipos de discurso. Olha lá. Utilizamos no gênero narrativo para introduzir as falas e os personagens e os pensamentos dos personagens. Tem aquela pessoa ali, aquele narrador, tá? Aquele narrador ele vai colocar ali uma voz, vai emprestar a voz para os personagens. Lá ele vai dizer o que ele está fazendo, o que ele pensa, o que ele pretende fazer. Então, isso é um discurso dentro de uma narrativa, tá bom? Continuando, seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. A gente tem um tipo de discurso que é o direto, tem outro tipo de discurso que é o indireto e tem o outro tipo de discurso que é o indireto livre. Aqui a gente vai aprender mais um pouco sobre o direto. Olha lá. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, ou seja, você vai perceber tanto na leitura, tanto como ouvinte, essa interrupção. A fala vai mudar, tá? Nesse momento ele vai emprestar a sua voz para narrar o que o personagem quer dizer. Então, olha aí, o objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Claro, ele vai só emprestar a voz, então a voz seria uma questão fiel daquele personagem. Ele vai dizer da forma que ele está pensando, ele vai dar esse discurso da mesma maneira como o personagem está pensando ou está fazendo, sem que ele tenha a sua própria opinião ali expressada, sem que o narrador tenha a sua própria opinião expressada naquele momento, tá bom? Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Quer dizer que essa responsabilidade não é dele, ele só está emprestando a voz. Ele emprestando a voz, ele vai ser fiel àquilo a qual o personagem está fazendo ou está falando. Por ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. Quando você fala assim, tal pessoa disse que ser ou não ser. Eis a questão. Você está emprestando a sua voz, é um discurso direto de uma pessoa que disse essa teoria, que teve essa questão de estudo, essa fala, e dentro dessa fala é uma autoria de outra pessoa, essa fala é de outra pessoa, você está emprestando só a sua voz. Então, essa questão de falar o que foi dito sendo fiel ao pé da letra, o que aquela pessoa disse, o narrador ele vai dar esse discurso direto, tá bom? Utilização dos sinais de pontuação. Geralmente, na narração do discurso direto, nós temos o travessão, a exclamação, a interrogação, os dois pontos e, mais formalmente, as aspas. Geralmente, quando você utiliza as aspas, é porque aquela fala é de alguém, não é sua. Na escrita, utilizamos essas pontuações. Exemplos do discurso direto. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Perceberam as aspas? Então, quer dizer que eles estão utilizando o discurso direto, fazendo uma promessa com o discurso que já foi dito e formalizado, autenticado por uma outra pessoa. Exemplo 2. O réu afirmou: sou inocente. Quer dizer que alguém está falando isso. O narrador emprestou a voz para o réu, tá? Dentro dessa questão, vamos imaginar um advogado conversando com o juiz. Aí o advogado fala assim: o réu afirmou, sou inocente. Quem é inocente? É o advogado? Não, é aquela pessoa que ele está defendendo que está sendo julgada. Então, a gente afirma esse discurso direto pelas aspas e também pelos dois pontos, tá bom? Terceiro exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu falar, dois pontos. Lá vem a fala do personagem,
Aí quem falou foi o narrador. Olha a pausa que ele dá com a pontuação. Querendo ouvir sua voz, resolveu falar. 2 pontos. Lá vem o personagem. Alô, quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Olha o travessão dando a pausa para o narrador voltar com a sua fala. Então vamos dizer aí que aqui nessa conversa a gente tem um narrador que vai falar sobre alguém. Ou você está falando sobre uma situação, aí está falando sobre alguém e vai falar sobre essa pessoa. Você fala assim, querendo ouvir sua voz, resolveu falar. O que ele falou? Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Aí seu pensamento respondeu com um tom de simpatia. Então é assim, o discurso direto você empresta a sua voz para alguém que vai falar, para esse personagem, através de uma pausa, que essa pausa seria as acentuações, travessão, as aspas, os 2 pontos. Agora aqui a gente vai para a questão do discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Olha aí como o narrador ele vai colocar ali a personalidade dele mesmo. O narrador ele vai interferir com o seu próprio pensamento dentro da fala do personagem, diferente do discurso indireto. O discurso indireto ele é fiel ao que o personagem pensa. Já o discurso indireto não. Ele vai interferir com sua própria personalidade, o narrador, tá? Aqui nós encontramos as próprias palavras da personagem. Olha lá. O discurso é narrado em terceira pessoa. Terceira pessoa. Temos nós aí, tá? Olha lá. Exemplos. Discurso indireto. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O que os formados fizeram? Repetiram que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza. Vocês perceberam que no exemplo vocês devem estar aí pausando o vídeo, né, e escrevendo no caderninho. E olhem lá, dê uma olhada no exemplo do discurso direto. Essa mesma frase, essa mesma questão dos formados. Eles fizeram o juramento, estava com aspas, então eles foram fiéis ao autor daquela frase. Agora não, o narrador interrompeu, colocando uma questão pessoal dele do que os formandos fizeram. Outro exemplo, o réu afirmou que era inocente, tá? Dentro da questão do exemplo do discurso direto, ele falou, o réu afirmou, 2 pontos, que era inocente. Então perceba que a pontuação faz toda a diferença aí, tanto na leitura como na entonação da tua voz quando você lê. Olha o 3, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando do outro lado. Alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com que a pessoa queria falar. Aí você já percebe que não tem mais aspas, não tem 2 pontos e que o próprio narrador ele vai falando o que aconteceu. Então ele coloca a sua personalidade, ele coloca aquela sua intenção, ele coloca aquilo que ele pensa dentro do discurso. Então esse é o discurso indireto, completamente diferente do discurso direto. Discurso indireto tem algo pessoal do narrador, discurso direto ele vai ter a personalidade do personagem e não vai ter a pessoalidade do narrador, tá bom? Aqui a gente tem a transposição, para vocês entenderem melhor, do discurso direto para indireto. Coloquei uma tabela aqui para vocês que vocês vão perceber a diferença entre um e outro. Olha lá. Discurso direto. Preciso sair por alguns instantes. Aqui o enunciado está em primeira pessoa. Quem precisa sair? Eu. Primeira pessoa. Como ficaria no discurso direto essa mesma questão aí? Disse que precisava sair por alguns instantes. Quem disse? Alguém. A pessoa da terceira pessoa. Tá? Ele disse, talvez, né? Ele disse que precisava sair. Então, vocês veem como a pessoa muda. No discurso direto é primeira pessoa e no discurso indireto é terceira pessoa. Ah, ele disse que precisava sair por alguns instantes. Discurso indireto. Preciso sair por alguns instantes é o discurso direto. Próximo exemplo. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Aí, perdão, aqui vamos retornar. Pronto. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Enunciado presente. Quem falou há pouco. Sou eu a pessoa. Eu, primeira pessoa. Discurso indireto. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Disse. Olha como soa com uma questão de
Vamos imaginar que se fosse uma fofoca, disseram, ele disse, ela afirmou. Então, essa questão do disse, perguntou-me, é uma questão que soa como terceira pessoa. Então, olha ali, disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. E está sendo uma questão aí de alguém disse, então esse dizer não é meu, disseram. Não sendo meu é indireto. Não li o jornal hoje. Olha enunciado aí. Não li o jornal hoje, li eu. Primeira pessoa, já sabe que é discurso direto. Disse que não tinha lido o jornal. Alguém disse. Quem foi esse alguém? Não sei. Então, esse alguém disse. Então, a fala não é minha, é um discurso indireto. Mas ele disse isso, tá bom? O que fará relativamente sobre aquele assunto? O que fará? A gente vê um futuro do presente, algo que começou lá atrás, né? Ou começou agora, na verdade, e vai terminar no presente, né? Não terminou. Então, isso é o futuro do presente. Também é discurso direto. Olha como fica aí a transposição para o indireto. Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Quem perguntou? Alguém? Não sei quem foi. Mas eu estou emprestando a minha fala para alguém. E eu estou inferindo que me perguntou o que faria. Dentro dessa questão, o futuro do pretérito, esse futuro que ali começou lá atrás, tá? Perguntou-me o que faria. Faria diferente de fará. Então, futuro do presente, fará, né? Discurso direto. Futuro do pretérito, faria, discurso indireto. Não me ligues mais. Olha aí, não me ligues mais. Ele está falando, dando uma ordem. Isso é o modo imperativo. Modo imperativo, discurso direto. Pediu que não lhe ligasse mais. Olha aí, pediu que não lhe ligasse mais. Estou emprestando minha voz. O desejo dessa pessoa é isso, mas ele pediu que não lhe ligasse mais. Enunciado está no subjuntivo, ou seja, ele está colocando aí uma questão. Pediu que não lhe ligasse mais. Discurso indireto. Isto não é nada agradável. Discurso direto, tá? Isto, demonstrativo, pronome que demonstra o isto. Então já sabe que é discurso direto. Discurso indireto, como fica então essa frase aí? Disse que aquilo não era nada agradável. O quê? Aquilo lá que se passou. Pronome demonstrativo aquilo, mas só que está em terceira pessoa, tá? Discurso indireto. Discurso direto. Vivemos muito bem aqui. Advérbio de lugar aqui. Como ficaria a transposição dessa para o discurso indireto? Disse que viviam bem lá. Lá já se passou, lá no passado. O aqui presente, como a gente tinha falado, e o passado fica com o discurso direto. Disseram ou disse que viviam lá. Então, essa questão dessa nomenclatura disse, ele disse, ela disse, já sabe que o discurso não é meu, é de outra pessoa. Mas eu vou inferir com aquilo, com o lá, eu vou inferir com outras questões, colocando o meu pensamento dentro da fala de alguém, tá bom? Aqui nós temos o discurso indireto livre. Só para explanar bem rápido. No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, direto e indireto, ou seja, vão se unir, tanto discurso direto como indireto, ou seja, há intervenções do narrador, bem como a fala também dos personagens. Não existem marcas que demonstrem a mudança do discurso. Não tem pontuação, não tem aspas, não tem travessão. Como é que fica então? Por isso, as falas dos personagens do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidos. Geralmente você lê um texto que ali você sabe, não sabe quem é o narrador, não sabe quem é personagem, mas pela atitude deduz que foi o personagem, ou pela falta de atitude deduz que foi o narrador. Olha aqui, exemplos do discurso indireto livre. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficiente justo com as crianças. Olha como talvez não tenha sido suficiente justo com as crianças. Eu coloquei para vocês em negrito para vocês perceberem a transposição da fala entre o personagem, da fala entre o narrador. Talvez, ele já vem com uma opinião dele aí. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Ele fez o que julgava necessário. Ele fez lá. Essa foi a questão que ele falou. Não estava arrependido, foi a questão que o personagem falou. Mas sentia um peso. Aí vem o narrador com o seu pensamento. Tá falando de alguém. Então você percebe que como a conversa, como o diálogo, uma coisa vai contrapor a outra. Essa questão do narrador e o personagem.
Outro exemplo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá. Vamos lá, eu sei que consigo. Então, essa questão dele estar narrando que o despertador tocou um pouco mais cedo, ele vem com a intenção dele, com a ideia dele, com a iniciativa dele de falar: vamos lá, eu sei que consigo. Terceiro exemplo. Amanheceu chovendo, bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Amanheceu chovendo, bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Ele narra o que aconteceu, e esse é um pensamento do personagem, e lá vem ele enfatizando o pensamento dele, o narrador. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão, tá? Então aqui a gente tem as questões do direto, discurso direto e os dois juntos. Caso você tenha se confundido e não tenha entendido, pode voltar ao vídeo e assistir novamente. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.